É hoje que as aulas vão voltar mais uma vez. É hoje que as aulas vão voltar mais uma vez. Caderno ok, caneta ok, álcool em gel ok, online ok. Brota no aulão da professora de vocês. Brota no aulão da professora de vocês. É hoje que as aulas vão voltar mais uma vez. É hoje que as aulas vão voltar mais uma vez. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai concluir aquela última aula, né, que nós tínhamos falado sobre o que? Radioatividade. Eu tinha parado na parte com vocês da datação radioativa. Eu tinha comentado que a cada 5.740 anos diminui 50% do carbono 14. Vamos supor, mais 5.740 anos, reduz mais 50% em cima daquele valor que tinha ficado. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma atividade do livro com vocês para vocês entenderem melhor isso. Então, quanto menor a quantidade de carbono 14, mais antigo é esse fóssil. Aqui é um exemplo, né? As plantas, elas conseguem captar o carbono 14 através desse processo da fotossíntese, né? Absorvendo gás carbônico, liberando oxigênio. E os animais, eles captam através da alimentação, como eu havia falado, dentro da cadeia alimentar. Tá? Agora, no próximo slide, eu vou dividir para vocês dois tipos. Nós chamamos de datação relativa, quando eu vou determinar a idade aproximada desse fóssil, e a datação absoluta, que ela é precisa. Ou seja, a datação carbono 14, normalmente, ela está dentro do perfil de datação absoluta. Uma coisa que eu não falei para vocês, que eu tinha já até ter falado, é que existem outros elementos químicos utilizados para datação. Por exemplo, se eu quero datar um fóssil que ele tem menos de 5.000 anos, o ideal é utilizar um outro elemento químico. Então, normalmente, biólogos, geólogos, paleontólogos, eles tentam diversos elementos químicos para ver aproximadamente a idade desse fóssil. Então, na datação absoluta, através de elementos radioativos, você consegue definir exatamente. Na relativa, não. Você faz associações, em qual camada da Terra ele está e vai supondo. Como é o caso aqui, a relativa. Compara cronologicamente, ou seja, o tempo, né? Os estratos. O que são estratos? As camadas da Terra. Né? Então, ele vai vendo qual é o mais antigo, mais recente, para datar aproximadamente esse fóssil. Todo paleontólogo ele vai fazer uma datação relativa. Após esse processo, essa amostra nesse fóssil é levada para o laboratório e vai fazer a datação absoluta, que vai ser feita através de quê? Desses componentes radioativos, né? Ela vai determinar a idade de uma rocha, de um fóssil em milhões de anos, usando para isso a radioatividade dos minerais. Como eu falei, o carbono 14 é um exemplo, mas tem uma tabelinha no livro de vocês que trata de diversos elementos e quanto tempo ali ele consegue te dar esse retorno, né? O exemplo que eu havia falado para vocês é esse aqui. Em uma amostra, temos inicialmente uma massa de 100 gramas de carbono 14. Após duas meias-vidas, qual será a sua massa de carbono 14? Lembra que nós falamos que ele diminui 50%? Então, ele aqui, ó, ele tem 100% aqui, ó, 100 gramas. Na primeira meia-vida dele, ele caiu a metade, que é quanto? 50 gramas. E na segunda meia-vida dele, não era 50? Não cai a metade? Cai para 25. Então, é uma divisão, é uma matemática. Se eu tenho 100, primeira meia-vida é a metade, vai para 50. Segunda meia-vida, a metade. Se eu pedisse a você uma terceira meia-vida, é só dividir o 25 por 2. Dividir a metade, que daria 12,5. Meia-vida é isso, nada mais é do que o decaimento dessa quantidade de carbono. Então, quanto mais meia-vida, né, mais tempo esse fóssil tem e a menor quantidade de carbono 14 que eu vou encontrar nesse fóssil. Então, a resposta seria, a massa será de 25 gramas. Essa questão, só para exemplificar, foi retirada lá da nossa apostila, tá? No próximo slide, a gente vai falar dos efeitos da radioatividade.
Como aqui o nosso pesquisador aqui, ó, falou, ela em pequena quantidade não oferece risco, porém, em grande quantidade pode ser letal. Eu lembro que eu passei para vocês nos vídeos falando o primeiro sintoma são as queimaduras na pele. Outras, mutações genéticas, mudança do material genético das nossas células. Terceira etapa, alterar as células humanas, podendo levar a um câncer ou até mesmo levar à morte. Normalmente a pessoa apresenta hemorragias, que são os sintomas do excesso da radioatividade, né? Muitas, dependendo da quantidade, da exposição, de como foi feito isso, podem ser levadas direto à morte, que foi o caso do acidente de Chernobyl e da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Aqui, aplicações da radioatividade na medicina. A radiação pode nos ajudar. E como eu falei lá no início do outro vídeo, ela vem sendo utilizada hoje para esterilizar diversos materiais. Dentre eles, que eu comentei no vídeo, seriam as máscaras, né? Mas precisamos apurar para ver se a radiação vai conseguir eliminar o vírus. Por ser aí um novo vírus, muitas coisas ainda nós não sabemos de fato. E na medicina, como eu posso utilizar? Na tomografia, ó, na radiografia, que é o raio-x, como vocês podem ver aqui. Deixa eu ver. Quem é esse aqui? Eu acho. E cintilografia e radioterapia. Tá? São 4 exemplos aí que o livro de vocês exemplifica. Na página lá 331, nós vamos falar do raio-x. Um tipo de radiação que é emitida e parte dela é absorvida pelo corpo humano. Essa parte que é absorvida vai produzir a nossa radiografia, né? Por exemplo, utilizada em fraturas. Né? Eu preciso, antigamente, antes da invenção dessa radiação para esses exames, uma pessoa chegava com uma lesão no hospital, ela tinha que ser cortada. Hoje não. Eu tenho a capacidade de produzir uma radiografia, saber se esse osso foi fraturado ou não, e aí sim eu vou realizar um procedimento cirúrgico. Ao contrário de antigamente, que nós não tínhamos. A tomografia é um exame ainda mais apurado. Ó. Ele é um processo que está lá na página 331. É um isótopo radioativo injetado, a gente chama de contraste, né? Uma substância química. Emite posítrons que se chocam com os elétrons do corpo, gerando uma radiação gama que vai ser captada. Isso daqui, ó, seria a radiação gama, que vai ser captada por esse aparelho e vai produzir uma imagem. Após a produção dessa imagem, né, ele te dá um exame muito mais específico, que é a radiação X, que é o raio-x. Ele é muito mais preciso. Normalmente, o primeiro exame que o médico pede raio-x. Após o raio-x, para se certificar se tem um tumor ou qualquer outra coisa que queira averiguar, tomografia. Tá? Por que não pede logo a tomografia, professora? Porque é cara, né? É um aparelho mais escasso. Então, normalmente, os médicos vão por eliminação. A cintilografia nada mais é do que utilizar aquele contraste lá que eu falei. Ó, um isótopo radioativo é injetado. Isótopo radioativo é o contraste, né? É um líquido que ele produz uma certa luz quando irradiado, quando emite radiação. É como se fosse, assim, falando bem simplesmente, assim, fazendo uma comparação, a uma blusa branca numa luz negra. Ela fica fluorescente. Então, é mais ou menos isso que acontece. Tá? Ele é injetado no paciente, permitindo observar um órgão interno e acompanhar o seu percurso, graças à emissão de radiação gama, que faz aparecer na tela uma série de pontos. É muito utilizado para exames de tumor, né, para identificar tumores. Muito comum utilizado aqui, ó, nessa glândula que nós temos aqui no pescoço da tireoide. Não é um exame muito invasivo, apesar de algumas pessoas terem reação a esse contraste, a esse isótopo radioativo que é injetado. Mas é um exame muito eficaz. E a radioterapia é a salvação para algumas pessoas com câncer. É um tratamento que usa radiação para eliminar tumores, destruindo as células. Como vocês podem ver, vamos supor que aqui na cabeça desse paciente fosse um tumor, normalmente maligno, né? Em que o maligno é quando você não consegue um retorno, você não consegue um tratamento eficaz.
Ou seja, o único processo é a quimioterapia, que é injetar medicamentos na veia, ou a radioterapia, onde é usada a radiação. Eu levo esse paciente para uma clínica de radioterapia, coloco nele a radiação somente no tumor. Vocês podem ver que toda essa área do tumor, ela é jogada a radiação. Muito bom, destrói os tumores, né? Mas sabe qual é o problema? Algumas células próximas a essa região também sofrem e acabam morrendo. Então é muito comum pessoas com câncer ficarem com a imunidade muito baixa, com algumas complicações devido a esse processo. Por isso que, diante do coronavírus, um dos principais problemas do paciente com câncer é pegar devido à imunidade dele já estar muito baixa. Um outro exemplo que nós temos é a radiação na indústria, lá na página 333. É o uso da radiação em alimentos que submete esse produto, embalado ou não, a uma radiação, uma fonte radioativa ionizante, né, com isótopos radioativos. Ultimamente se utiliza cobalto e o césio. Para o quê? Para eliminar micro-organismos. É o que eu falei lá na aula anterior e nessa, que estão tentando utilizar nas máscaras, né? O alimento, ao submetido à radiação, elimina micro-organismos. Ainda não se sabe, isso é uma opinião como pesquisadora, não só como professora, se essa radiação que é utilizada, mesmo em doses pequenas, não pode estar comprometendo a nossa saúde. Sim, é um processo que é utilizado, pois não sabemos que é utilizado, mas é nas indústrias, que é um processo que esteriliza realmente, mas infelizmente não se sabe ainda, não se tem tantas pesquisas que conseguem comprovar. Tudo bem, ótimo, esterilizou o alimento, mas será que o alimento absorveu uma quantidade de radiação? Será que não é isso que nós estamos nos alimentando e querendo ou não absorvendo? Então, tudo isso tem que ser pesquisado. Vocês estão aí para a área da pesquisa, da biologia, comigo lá para o futuro, para a gente procurar saber melhor dessas coisas e de outras mais. E para finalizar a aula de hoje, beijinho para vocês. Espero ter ajudado. Essa nossa última aula dessa primeira apostila. Na próxima aula nós já vamos concluir e finalizar. Espero que os vídeos tenham ajudado. E tentei fazer dessa maneira aqui, para que fique mais clara, vocês voltarem a ouvir minha voz e a gente tentar interagir um pouquinho. Pode me mandar mensagem, pode mandar e-mail, fiquem à vontade. Se eu demorar um pouquinho a responder, logo que eu pegar o celular, com tempo, porque muitas vezes eu estou produzindo material para vocês, eu respondo. Beijinho, gente. Fica com Deus, estou morrendo de saudade de vocês.